Robert Talks. Robert Talks. Está no ar o programa George Roberts Talks. E hoje eu estou de frente com um homem que é uma fonte de inspiração. Ele possui uma vasta experiência no mundo imobiliário. Ele também se dedica como palestrante e consultor de oratória pública para executivos. É um homem marcante que se preocupa em educar através do trabalho que desenvolve. Vamos hoje abrir para vocês, brasileiros cidadãos do mundo, o livro da vida do empresário Paulo Schneider. George Robert Talks. Paulo Schneider, muito prazer e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Jorge, muito obrigado. Um grande prazer, de verdade, estar aí com você. Você é uma pessoa de tremendo sucesso. Quando eu vi a sua história aí, fiquei encantado. Falei, pô, que alegria, que emoção e que prazer estar aí no seu programa. É realmente uma gratidão enorme. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho que deixar aqui, claro para todo mundo o como é gratificante estar de frente com um homem que tem tanta história para contar e quão interessante essa experiência, essa estrada que a América nos coloca, né? E então, ao estudar a sua história, eu tenho que te dizer uma coisa desde já. Na arquibancada da vida, tem pessoas que estão torcendo por nós e há pessoas que não estão torcendo por nós. Tenha certeza que nessa arquibancada existe um jogo que você sabe muito bem, né? Que o jogo do negócio, né? Do mundo dos negócios é fatal. Então, eu estou na arquibancada das pessoas que estão te aplaudindo de pé. Pelo seu sucesso, pela sua perseverança e por você se tornar, sim, esse homem que é essa fonte de inspiração para muita gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Jorge, a reciprocidade é a mesma, Jorge. Eu acho que, pelo que eu vi, o que você já fez e por onde você caminhou, o que você teve que fazer para chegar onde você está, cara, temos que aplaudir você de pé também. Então, acho que nós temos uma coisa bastante em comum, que é a determinação. Muito obrigado, é isso. Gente, vocês estão curiosos? Então vamos lá. Para que o Paulo conquistasse todo esse sucesso, foi preciso muito trabalho. Porque a meta de obter o sucesso é deixar para vocês e contar para todos vocês boas histórias. Histórias de pessoas que são, sim, fonte de inspiração. E para que hoje o Paulo ser o Paulo que é, a gente precisa fazer uma viagem ao passado. Então, vamos começar essa entrevista por mexer no livro da vida do Paulo, lá atrás. Como foi a infância de Paulo Schneider? Jorge, você, cara, é muito interessante. Às vezes a gente até esquece de toda aquela história, por tudo que você passou, por causa das coisas da vida, porque muitas vezes a gente não dá importância da origem nossa. Não é porque você não quer, mas às vezes você tem até um certo receio, um certo medo de contar a sua história, porque ela é tão pobre, a origem é tão pobre, tão difícil, que você pensa que contar a sua história é denegrir a sua imagem, a sua pessoa, mas nós temos que contar a nossa história quando a gente sobe a um patamar um pouco maior de onde você esteve quando era jovem, da família, da fonte que você veio, da origem que você veio e onde você está hoje. Porque eu sempre considerei isso, de uma certa forma, inspiração para outros, Jorge. Nós temos isso em comum. Conversamos um pouco outro dia sobre isso. Você é uma pessoa inspiradoríssima. Eu acho que se você contar a pequena história no palco, de todos os palcos que se podem dar no mundo, você vai ter audiência que vai chorar pela sua história. Então,
eu pensei e refleti no que você falou outro dia, falei, cara, nós temos que contar a nossa história. Nós precisamos colocar, porque tem tanta gente com tanto medo de contar a história deles, mas é isso que impulsiona a outra pessoa. E é o nosso dever e nossa obrigação, o momento em que se chega a um ponto em que você tem a autoestima, a autoajuda, a autoconfiança de poder se comunicar de tal forma, de trazer o seu passado para frente e colocar a sua história humilde, a sua história de vida, de lá desde a infância, quando o seu primeiro presente, Jorge, era um carrinho de plástico, um caçambinha, que eu, quando tinha 4, 5 anos, para brincar na terra, carregando com uma colherzinha a caçambinha e levá-la com a mão lá na frente, virar a caçambinha, voltar aqui atrás e fazer tudo isso quando era pequeno. Eu nasci no interior, Jorge. Eu não tive a oportunidade de nascer numa cidade grande, mas eu era feliz, porque eu vou contar uma história interessante. A minha mãe acabou de falecer, foi dia 31 de... Quando foi dia? Nós estamos em maio, né, agora. Foi 30 de abril, quando minha mãe faleceu. Desse ano? Desse ano. Agora, mês passado. Meus sentimentos. Cara, quando você tem uma pessoa na sua vida, que é sua mãe, que é sua âncora, e ela faz você ver tudo na vida, por mais pobre que você seja, pelo pouco que você tem, e ela faz você ver que o pouco que você tem é muito. Uhum. E que o pouco que você tem é o suficiente. E que o pouco que você tem, Jorge, é só alegria. Quando você não sabe o que é diferente, ser diferente, quando você não vê o que é ter mais, o pouco que você tem é muito. E é uma alegria enorme. Ela fazia a gente ver essas coisas de uma forma impressionantemente humilde. Eu posso contar horas e horas e horas e horas e horas da nossa mãe, que Deus a tenha. Eu sei que ela é a rainha onde ela está agora, eu sei disso. É um pouco emocionante para mim agora. Eu sei. Mas ela que nos ensinou a lutar, a batalhar, a ser forte. E, mais uma vez, pelo pouco que a gente tinha, a gente era muito feliz. Cara, incrível. Incrível. Muito bom. Bom você falar sobre isso. Primeiro, meus sentimentos, né? Eu sei que é muito difícil e como é bom a gente, através de uma entrevista, poder deixar para as pessoas o como a nossa família, a nossa base é essencial, né? Cara. E é emocionante, porque passa um filme na sua cabeça. Passa um filme. Tem toda uma história, cara. Essa mulher, ela era assim, ó. Desculpa aí. Mas ela era uma mulher assim que ela fazia o café da manhã, ela trabalhava na lavoura. Eu vim da roça, eu vim do interior. Jorge, eu fui da lavoura quando eu era pequeno, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Eu trabalhei na lavoura, cara. Eu estudava, mas eu ia para casa ajudar. Depois de 13 anos, 14 anos de idade, eu fui estudar. Mas até lá, eu trabalhava nisso. Eu sei o que é vir do interior mesmo. Eu sei a dificuldade. Eu sei o que é difícil. Eu sei o que é sacrifício, cara. E eu sei o que é ter pouco. Eu sei. Agora, quando você fala, eu sei o que é ter o pouco, mas nesse pouco que você tinha, você também traz para a gente uma palavra que é muito marcante: a felicidade. Do pouco Cara, era muito. Quais foram as suas fontes de inspiração para que você fosse buscar uma carreira, um estudo? Quais foram suas fontes de inspiração naquela época, já como menino,
O que que você já via? O que que você já projetava para o futuro? Jorge, eu não sei nem certo como te falar, te contar essa história detalhadamente. A minha fonte de inspiração já veio desde os tempos que eu me lembro como gente. Aos 5 anos de idade, quando andava por aí, naquela pequena cidade, eu olhava para o céu, os aviões passando, eu dizia para mim, cara, um dia eu vou voar bem longe com um desses aviões. Eu não sabia se era para a cidade vizinha, se era para outro estado, se era para um outro país. Eu não tinha a mínima ideia. Uhum. Mal sei que hoje estou a 10, 12 mil quilômetros da minha casa. Inacreditável isso. Mas quando a gente tem sonhos, cara, as coisas começam a acontecer. Eu lembro de que quando o meu pai uma vez perguntou todos os meus irmãos e todos os nossos meus irmãos, né, minhas irmãs, Uhum. e é uma família grande, ele disse: quem quer estudar? Eu lembro. Aliás, eu não lembro, eu nem lembro. O meu irmão mais velho dizia, o Paulo sempre falava que ele quer estudar, ele quer ir para longe. Ele sempre falava isso desde pequeno. Eu não sei de onde que vem. Eu tenho alguns primos que estudaram bastante e tudo mais, mas não viajaram, não foram para fora desse mundo, não foram... qual é a palavra que eu quero buscar? Às vezes a gente esquece. Aventurar. Não foram aventurar assim como mas eu nunca medi a distância como uma dificuldade. Eu nunca medi o esforço como uma dificuldade. Aquilo parecia que estava vindo de uma forma natural, até muito, muito interessante, porque às vezes eu peço, me joga a coisa mais difícil, me joga a coisa mais complicada. Eu quero resolver. E quando eu resolvia, eu sabia, Jorge, que quando eu resolvia a coisa mais difícil, o fácil era assim. E ninguém me ganhava quando eu resolvia o mais difícil. Tanto é que, quando eu era menino, eu queria jogar futebol contra 11, sozinho. Eu logo... eu era assim, era meio louco. Mas eu sabia, logo aprendi que não era possível, porque eu não podia ser o goleiro, o atacante ao mesmo tempo, não era possível. Mas sempre fui assim, não sei... Bom, respeito perder, mas não gosto de perder. Acho que ninguém gosta, né? Mas tem os que estão sossegados. Perdemos, tudo bem. Não. Eu sempre pensei assim, cara, tem que buscar mais, tem que conhecer mais, tem que saber mais. Às vezes a gente, tá certo, se senta um pouco, fica um pouco sossegado, mas a hora que você começa a pensar de novo, você, pum, dá aquele impulso e vai outra vez. E então essa vontade, essa coisa veio desde pequeno, mas a minha mãe certamente teve muita influência nisso. Por quê? Porque, no meu ver, ela, sem falar, ela mostrava que é possível ser feliz com tudo que está acontecendo ao seu redor. E acho que é por ali que muitas dessas coisas vieram a mim. Não sei, mas eu creio nisso. Muito bom. Vamos agora fazer uma viagem. Como foi para o Paulo Schneider deixar a cidade de Saudades, em Santa Catarina, atravessar o Atlântico e chegar na América? Meu, o caminho foi longo, porque fui estudar. Aos 14 anos, saí de casa para estudar, fazer a preparação de 2º grau, para depois, na área técnica, que eu queria ser veterinário. Né? Saí dali, entrei, me formei depois. E claro, como jovem, quando você sai de casa, o que você sabe aos 14 anos de idade? Nada. Sofri muito. Queria desistir muitas vezes da escola, mas quando eu saía para desistir, eu parava e voltava de novo. Mas é para isso que eu vim. Eu não posso desistir. Até tem um colega meu que se formou uma época antes, 2 anos antes que eu estava na mesma escola. E ele disse que um dia ele me parou a caminho da saída da escola e de ir embora, chorando. Cara, eu estava tão perdido que eu não lembrava disso, Jorge. E ele comenta com muita seriedade que ele fez isso, mas eu não lembro.
Mas a minha vontade de ficar e vencer era ainda assim que eu queria muito fazer, mas a saudade de casa era muito grande. Mas, aos poucos, eu fui amadurecendo, eu fui crescendo, e aí eu comecei a perceber que tem mais na vida do que eu queria. Tem mais coisas lá na frente. Fui me graduar, entrei numa grande empresa no Brasil, cheguei no Brasil, nessa empresa, em pouco tempo, uns 2 anos e meio ali dentro, eu cheguei no teto salarial da minha posição. Aí foi procurar o meu chefe, eu falei, olha, como é que a gente faz para ser promovido? Ele falou, olha, promovido é meio difícil. Aumento salarial, aos pouquinhos você vai ter. Mas você já está quase no teto de todo mundo que está na sua frente. Eu era uma jovem profissional ali nessa área. Mas por que não posso ser promovido? Bom, eu sou seu chefe. E para você pegar meu lugar, tem 27 na sua frente. Porque na época era por senioridade, Jorge. Uhum. Na época era senioridade. Então eu falei assim, peraí, 27 na minha frente, mas como que... Não, é por senioridade e tempo de serviço. Se esses caras desistissem, eu ia pulando da fila. Mas ninguém tinha intenção de desistir, de ir embora, naquela época, pelo menos. Eu fiz os cálculos. Falei, vou ter que viver 150 anos para ser promovido, Jorge. Falei, cara, aí não dá. Falei, essa matemática não funciona. Aí eu fui para pedir demissão. Quase apanhei, Jorge. A gente não faz isso, dessa empresa ninguém sai. Mas a empresa não, sim, eu ganhava muito bem mais, de 33%, 35% a mais do que meus colegas que se formaram na minha mesma área e trabalhando para outra empresa, trabalhando para o concorrente. Eu ganhava, e o salário era muito bom, mas não era o suficiente, não era o que eu queria. Eu saí da empresa. Cara, meu pai ficou muito chateado. Mas, cara, o futuro, modéstia à parte, é meu. Eu tenho que resolver. Não é verdade? Você tem que ir atrás dos seus sonhos, da sua missão na vida que você quer. Você tem que ir atrás. Você não pode esperar. Ninguém faz isso para você. Se eu não tivesse feito essa decisão, estaria lá até hoje. Jamais teria conhecido a América. E ia morrer com aquilo na minha cabeça que eu deveria ter feito. Deveria ter feito e nunca fiz. Eu não quero ir para outra vida lamentando as coisas que eu não fiz ou deixei de fazer quando eu tive a oportunidade de fazer. Saí da empresa e fui entrar em sociedade com um colega meu e com outro cara. Foi o primeiro tombo que eu levei e o tombo, George, foi tão grande que se eu colocar aqui a minha mão no nariz, no rosto, eu ainda estou sangrando até hoje. Mas é o passado. Eu coloquei isso para trás. O tombo foi tão grande que eu fiquei na lona. Aliás, abaixo da lona. Eu perdi tudo. Ainda jovem, eu não admitia que uma pessoa poderia fazer isso. Mas eu fui vítima disso. Entendeu? Mas foi em parte minha culpa, porque eu não fui procurar uma assessoria adequada por falta de experiência, querer se atirar no mundo lá fora de negócios, de ser empresário sem ter o conhecimento. Por isso, faça seu dever de casa, busque assessoria, busque ajuda, puta, mentores, se você quer fazer um negócio mais sólido, sem quebrar a cara da forma que eu quebrei, busque ajuda. Isso em 1999, em 98 eu perdi tudo que eu tinha com esse pessoal. 99 comecei a recuperar um pouco os outros negócios que eu fiz e aí eu fui tentar recuperar algumas coisas na justiça e foi tudo água abaixo e eu pensei para mim, chega. Eu já tinha um sonho de sair, eu vou embora. Vou embora. Aí, cara, ninguém mais segurava. Coloquei isso na minha cabeça e arrumei algumas coisas e aí apareceu uma oportunidade de negócios para ir com uma empresa e fui para Boston. Em 1990, dia 23 de julho, às 5 horas da tarde, eu coloquei pé no chão no Logan Airport, em Boston. Tudo mudou a partir dali.
muito sacrifício, apanhei muito, sofri muito, porque, Jorge, você sabe muito bem, você vem para o país, você já falava inglês, eu não. Falava algumas palavras, entendia um pouquinho. Morrer de fome eu não ia morrer, de nenhuma forma. Mas você sabe que é difícil aprender a cultura, e quando você quer... Eu sou bastante independente, e você também é assim, eu sei. Não gosto de depender de ninguém. Quero fazer as minhas coisas, custa o que custar, quebro a cara, quebro o nariz, caio no chão, levanto, caio de novo, levanto e caio, mas eu estou sempre andando para frente. E eu fui, então, estudar logo de cara e aprendi... Não, estudei inglês, estudei inglês por 5 anos. Todos os dias. E foi aí que eu comecei a entender a cultura, Jorge. Muito difícil, mas... Difícil, Então, podemos colocar que, ao chegar em Boston, foi o primeiro lugar que você foi, né? Chegou em Massachusetts, em Boston. Podemos dizer que o maior obstáculo foi o idioma? Claro, um dos maiores obstáculos foi o idioma. E segundo, a cultura, entender a cultura. Como é que o americano pensa? Eu tinha uma curiosidade enorme, aquilo me torturava, porque eu queria entender, eu queria fazer parte da conversa dia a dia, como se fosse, eu queria estar no meio dessa salada do americano, eu queria fazer com que ele se sentisse que eu fazia parte daquela mistura deles. Foi difícil para chegar lá. Mas eu fui atrás e consegui. Muito bom! Gente, hoje eu estou de frente com esse homem que é pura fonte de inspiração. Empresário no setor da área imobiliária. Além disso, não para por aí. No segundo bloco, ele vai contar para a gente sobre a sua paixão como palestrante, consultor de oratória pública para executivos. A gente tem muito papo e eu chamo agora os nossos comerciais e a gente volta já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @FaceCorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje eu estou de frente com Paulo Schneider. Para você que quer saber mais sobre o que o Paulo vem fazendo, bom, hoje em dia o Instagram que vai aparecer aí na tela para vocês é a forma que a gente pode dividir com vocês a nossa agenda, o que a gente vem aí trazendo no mercado. Para vocês, entra na tela, @pschneider2000. Fica aí na tela para vocês.
Entra, mande uma mensagem para o Paulo Schneider. Ele hoje, bom, ele tem uma vasta experiência, não só hoje, mas ele já vem aí nessa experiência de vida, tirando dúvida de várias pessoas. E se hoje você é aquela pessoa que quer segui-lo, tem dúvidas de como conquistar a sua casa própria nos Estados Unidos, entre em contato com ele, com a equipe, com certeza ele vai te colocar no caminho certo. Paulo, vamos lá. Você chegou nos Estados Unidos e queria estar no meio de uma salada de americanos, onde o idioma é uma loucura. Isso dito por você. Como foi, aqui na América, pensar no setor comercial imobiliário? Como tudo aconteceu na sua vida aqui nos Estados Unidos? Uau, uau, você me leva para 1992, final de 92. Vamos lá, então. Quando olha, eu sempre estudei, continuo estudando, e naquela época eu estudava durante o dia e de noite tinha que pagar minhas contas. Como não tenho emprego comercial durante o dia, o que você faz à noite como estudante? Você dá um jeito, qualquer coisa que você... Eu trabalhei em restaurante, todas as áreas de restaurante, logo, uma semana, subia, saía de posição, entrava para outra, porque eu queria sempre mais. Me preparava, estudava, me esforçava, sempre fiz o melhor que eu pude fazer onde eu estava. Não importava. Eu lembro de que uma vez eu saí da cozinha, fui para o salão trabalhar como busboy. Você sabe que é um busboy, o busboy que ajuda o garçom a limpar a mesa, a levar comida na mesa e tudo mais, e por aí vai. Eu sabia que tinha um trocadinho a mais sempre ali, porque aí eu cuidava dos caras, trabalhava, fazia de tudo ali, ajudar, sempre trabalhei. Porque eu ainda não tinha capacidade de ser garçom, porque não falava o inglês suficiente. E não conhecia. Pô, era novato na área. Bom, mas quando eu era responsável para muitas vezes levar a comida da cozinha para a mesa. E o garçom me orientava, esse prato vai aí, aquela coisa toda. Me dava o círculo da mesa e eu levava a comida. Mas na cozinha era interessante, tinha um balcão ali, eu me lembro disso como se fosse agora. Esse balcão vivia cheio de sujeira, o pessoal cortava pão ali, fazia essas coisas todas, e eu sempre limpando, deixava aquilo limpinho. Era tipo uma mesa de aço, ela brilhava. Quando eu chegava, aquilo brilhava. Eu limpava, deixava espetacularmente aquilo limpo. E o pessoal, quando vê, o Paulo está aqui. Como é que sabe que o Paulo está aqui? A mesa está limpa. Era. Olha aí, olha o que acontece. Eu não sabia, até pouco tempo atrás, o quanto isso impacta. Eu não sabia. Mas o pouco que você... Porque não era muito, eu tinha o tempo para fazer aquilo, George. Enquanto as outras pessoas batiam papo, eu limpava, deixava tudo organizado. Eu não gosto de bagunça. Eu sou meio neurótico, eu gosto das coisas eu gosto das coisas limpas ao meu redor. E o pessoal sempre falava, o Paulo está aqui. Hoje nós vamos ganhar e o Paulo está aqui. Era assim. E ali eu comecei a pensar, eu falei, por que é? E por que isso é assim? Porque poucas pessoas se preocupam em ter as coisas organizadas ao seu redor. Eu sei que você é similar. Nós temos um pensamento similar, e você é assim. Eu não preciso nem te perguntar, mas você é assim. Verdade. Não é verdade? É ou não é? É verdade. Então, por quê? Porque aí eu comecei a me destacar, fui para o salão, dali para o salão, eu fui fazer esse garçom e tudo mais. De repente, um dia o cara chega assim, Paulo, você sempre tem essa atitude para frente. Eu sempre fui assim, gosto de ler livros de autoajuda, gosto de ler coisas motivacionais. Aquilo já veio desde criança. Eu não sei de onde que vem. Eu tentei procurar parentes que têm esse entusiasmo, essa motivação natural. Até hoje eu não achei ninguém. Eu não sei de onde que vem. Mas usei isso para o bem. E falava, motivava muita gente, falava e conversava, diz aquilo aí. De repente chegou um cara assim, Paulo,
existe uma oportunidade para você trabalhar em área de vendas. Falei, o que que é? Eu fui logo querendo saber. Dá mais dinheiro? Dá. Bom, então vamos ver o que que é. Eu trabalho, mas eu também tenho que ganhar dinheiro, não é verdade? A gente trabalha para esse fim. Verdade. E eu entrei numa área de serviços financeiros. Isso significa, primeiro, você aprende a vender seguros, aí passei por um processo de treinamento violento, aprendi muito, tirei minha licença de seguros, mas nessa empresa também faziam investimentos na Bolsa de Valores. Falei, esse negócio de Bolsa de Valores me cheira muito bem. Eu quero tirar essa licença. Como é que faz? Como é que não faz? Eu fui atrás, fui ler aquilo pela primeira vez, George, e eu já falava inglês relativamente bem. Eu nunca vi coisa tão difícil na minha vida. Eu li aquela linguagem financeira, parecia que alguém estava entrando com uma furadeira dentro do meu cérebro. Rapaz, era difícil, cara. Eu entendi a metade da linguagem, porque aí eu comecei a entender, eu não sei falar inglês. Porque uma vez que você diz que sabe falar inglês, você tem que dominar o idioma como um todo, em praticamente todas as áreas diferentes da cultura, da educação, dos costumes, da economia, em todos os sentidos. E eu percebi que eu não era bom o suficiente ainda, mas eu disse, vou chegar lá, segui estudando, e entrei nessa empresa. Trabalhei, cara, muito. Mas voltando um tempo, eu tinha muito medo de falar na frente de pessoas. Isso vem desde a infância. E ali que foi... Eu quero voltar a esse ponto um pouquinho, porque ali é importante, Josh. Para quem tem filhos, estimule os filhos para ir atrás dos sonhos deles. Não poda eles. Não diga a eles que não. Logicamente, tem certas coisas que você tem que dizer, mas faça os filhos entender, eduque-os de uma forma diferente, porque você pode destruir a autoestima, a autoajuda da criança, mesmo que ela se torne adulta. Isso aconteceu comigo. Eu sofri muito quando era pequeno, porque o meu primeiro idioma não é português, é alemão. No interior de Santa Catarina, quase que todo mundo falava alemão, senão italiano. Mas a predominância era alemã. Fui para a escola, no primário, eu não sabia falar quase nada de português. Ler e escrever, então, nem se fala. Apanhava o tempo todo, inclusive da professora, levava reguadas na cabeça. Jorge, você teve uma vida muito, assim, difícil também. Você sabe o que é ser colocado na lona, ser pisado em cima. Eu sofri muito com bullying, com esse lado também. Às vezes, quando a professora entrava na sala de aula, eu queria chorar. Não as lágrimas eram de medo, porque eu estava com medo de levar outra reguada na cabeça porque eu não sabia ler direito. Isso entrou na minha cabeça quando eu me tornei adulto. Eu tive que superar isso nessa época que eu vou te falar agora. Quando eu entrei no mercado imobiliário para falar sobre isso, para falar sobre essas coisas, mercado imobiliário, mercado financeiro, eu tive que me sentar na frente de pessoas e falar com elas, e orientá-las, e ensinar elas. Mas eu não conseguia ficar de pé, Jorge. Eu não conseguia ficar de pé porque eu tinha medo, sempre voltava aquela história antiga que eu tinha aqui dentro da cabeça, daquele professor, o trauma, essa é a palavra correta, desculpa aí, obrigado pela ajuda, você vai ter que me ajudar no português, de vez em quando as palavras estão sumindo, mas o trauma voltava. Eu nitidamente via isso, e eu me recuava. Mas aí, eu ouvia essas coisas de motivação, e eu ia para frente de novo. Em um certo tempo, eu abri muitas contas de investimento. Aliás, fui tirar minha licença para fazer investimentos na Bolsa de Valores. Eu rodei 3 vezes, George, coisa que eu nunca aconteceu comigo, mas rodei 3 vezes no teste. Sofri pra caramba. Tirei umas férias, fui estudar, contratei um cara para me ajudar durante o período de férias.
para estudar e passei o teste em seguida. Foi a maior alegria do mundo. Porque eu tinha sido derrotado 3 vezes, cara. E passei o teste e falei... Quando eu perguntei à moça da recepção, eu falei, cara, isso aqui é muito difícil. Quantas vezes você já rodou? Falei, 3 vezes. E na 4ª você passou? É. Ela falou, não se sinta mal. Tem um americano aqui que já rodou 18 vezes e ainda está tentando passar. Aí, cara, eu falei, legal, eu consegui na 4ª. Não é tão mal assim. Bom, abri muitas contas na área financeira, só que não fazia dinheiro. Por quê? Os meus clientes, Jorge, eram clientes que tinham pouco dinheiro. $50, $100, $500. Me matava trabalhando. Eu ganhava o prêmio na empresa do maior número de contas abertas por mês, quase todas as vezes. Mas quando você falava de ganhar dinheiro, eu era o último. Não pagava gasolina, Jorge. Não pagava gasolina, é verdade. Mas eu não via aquilo como um desastre, eu via aquilo como uma vitória para mim, porque eu estava aprendendo, Jorge, uma coisa do outro mundo. Uma coisa que, para mim, era o máximo, aprender sobre a economia americana, sobre como investir na Bolsa, sobre todas essas coisas, para mim, era uma coisa fantástica. Eu fui em palestras grandes, ouvir oradores enormes nesse mundo, inclusive, não sei se você lembra ou já ouviu falar do Sandy Weill, que foi o diretor do Citigroup, o cara que criou o Citigroup. Verdade. Um monstro nesse mundo. O primeiro dia que eu ouvi ele falar, George, cara, a minha cabeça explodiu. Esse cara falava de bilhões e trilhões. Ele não falava de milhões. Sabe por quê? Porque a cabeça dele era muito grande para falar de milhões. É. Aí eu pensei, como que esses caras pensam? E nós aqui se quebrando por $1.000. Falei, cara, tem coisas muito maiores por aí. Não podemos, a conclusão é, não podemos pensar pequeno, George. Não podemos pensar pequeno. E nisso, me chamaram, os clientes começaram a me chamar, Paulo, eu tenho agora um dinheirinho acumulado, eu quero comprar uma casa. Eu falei, mas eu não vendo casas, não faço casas. Vai no banco aqui que ele faz um financiamento para você. Mas um mortgage, o que é um mortgage? Eu não entendia nada. O que é mortgage? Mortgage? Que palavra é essa? Eu fui no dicionário, hipoteca. Agora sei. Falei, mas esse pessoal começava a me ligar, cada semana um me ligava, e eu passava o meu cliente feito com o meu suor, do meu trabalho árduo, dava de graça para o banco lá da esquina. Uhum. Eu falei, peraí, o que é esse negócio? Eu vou descobrir o que esse negócio de mortgage é. Fui lá embaixo, veio uma empresa, falei, mortgage é financiamento de imóvel, funciona assim, funciona desse jeito. Eu fui nessa lojinha pequena de esquina que tinha ali, falei para a mulher, ela era uma única mulher que trabalha, ela tinha uma funcionária que era recepcionista. De repente ela falou, já volto. Eu marquei um horário para falar com ela, mas já volto porque eu tenho que ir ali. Uhum. Ela saiu com um pacote de arquivos. Assim, um pacotão mesmo. Eu perguntei à secretária, falei, o que é que ela está levando? E para onde que ela está levando isso aí? Não, ela vai levar para o banco ali embaixo, assim. Mas aquilo é um empréstimo só? Não, aquilo são 22 empréstimos. Falei, caramba, 22 empréstimos. Aí quanto você ganha por cada empréstimo? Uns 3, 4, 5 mil dólares por cada empréstimo. Estou dentro. Eu falei, estou dentro. Eu não quero nem saber como você faz isso. Estou dentro. Porque eu me matava a trabalhar com 20 clientes, e aí mal e mal enchia o tanque de gasolina com o residual que eu ganhava daquilo, e com um empréstimo era muito mais do que aquilo. Falei, não, isso está errado, estou no lugar errado. Comecei a fazer mortgages. E conversa lá, passa 1 ano, passa 2, fui aplicar. Eu não estava contente onde eu estava. Fui aplicar na maior empresa que tinha, na época, na Nova Inglaterra. Ali que foi o grande desafio, George. Quando você pensa que você sabe, aí você descobre que você é rejeitado porque você não sabe. E ser rejeitado, você sabe, a dor é enorme. É verdade.
eu considero que a rejeição é a maior dor que você pode passar e sofrer, porque é difícil. Cheguei nessa empresa entusiasmadíssimo, pronto para entrar, falei... Eu fui entrevistado por 4 diretores. Uhum. Eu nunca fui desmascarado com tanta velocidade. Era check, não, check, não, check, não e check, não. Vai embora que nós não queremos você não tem conhecimento. Jorge, se eu te falo de levar uma facada na testa, no peito, no coração, em todos os lados, inclusive nas costas, é pouco. Eu saí de lá tão derrotado, tão destruído, que quando eu cheguei na porta da saída, assim, eu pensei, por um minuto, a maior tristeza do mundo. Mas quando eu cheguei no meu carro, eu falei assim, olhei para trás, eu vou voltar, porque é ali que eu quero trabalhar. 3 meses depois, voltei lá de novo. Mais outro chutar. Você não tem condições, você não sabe do que nós... Você não tem o conhecimento de quem queremos contratar. Fui derrotado mais uma vez. 4 meses depois, voltei lá de novo. O que você está fazendo aqui? Falei, eu quero trabalhar aqui. Me refugaram de novo, me mandaram para casa outra vez. Na 4ª vez voltei, isso era 1 ano e 1 mês depois, com todo esse período, que era 4 vezes. Os 3 primeiros caras eram americanos, todos eles eram americanos, mas eles não tinham uma história de origem imigratória recente. Uhum. Os pais, avós e bisavós, todos nascidos aqui na América. O 4º era filho de imigrante italiano. Uhum. Eu contei a minha história e ele disse, Paulo, você não tem a experiência que nós queremos aqui na empresa. Mas eu sei que a sua história é muito similar à da história do meu pai. Porque o meu pai conta que a ele também não deram nenhuma oportunidade e hoje ele tem uma das maiores construtoras aqui. Pode vir para o meu lado com uma condição. Você tem que trabalhar debaixo do meu braço sob a minha ordem. Falei, cara, onde é que me dá um lugar debaixo da mesa qualquer, eu quero estar dentro. Meu amigo, foi uma vitória e foi um símbolo para mim de que persistir ou ser derrotado, um não pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, 10ª, 20ª vez, não quer dizer que você não pode ser uma pessoa de sucesso. Muito bom, muito bom. Gente, hoje Paulo reside em Boca Raton, na Flórida, e é sucesso absoluto no mercado de trabalho imobiliário. Além disso, ele tem a grande paixão como palestrante, na área imobiliária, no setor comercial, residencial, cooperativa. Ele também é palestrante, consultor de oratória pública para executivos. Como foi que aconteceu esse despertar no Paulo para que começasse a treinar outros executivos para o mercado de trabalho? Muito interessante, George, muito interessante. Porque lembra que eu falei que eu descobri algumas coisas que eu tinha que superar esse desafio de falar com as pessoas, né? E quando eu fui... Na verdade, tudo começou, sabe por quê, George? Porque eu fui buscar conhecimento dentro da minha área. Eu me tornei um cara... Eu tentei saber de tudo e mais do que eu precisava saber para atender o meu cliente da melhor qualidade possível. Eu não queria que o meu cliente tivesse uma vírgula de dúvidas das minhas respostas. Eu tinha que transmitir a ele a total confiança para que ele não fosse do outro lado da porta fazer negócio com o vizinho ou com o concorrente. Eu não queria que isso acontecesse. Caiu na minha mão, está preso. Daqui não sai. Vai comprar.
como um grande mentor dizia, you buy or die with me. É isso aí. E era verdade. E assim, era interessante porque ele dizia, dedicação, faça tudo, seja sempre, sempre, sempre o melhor. E nisso, eu descobri que quando eu fazia algumas apresentações, eu tinha um certo talento. Eu descobri que aqui, nessa cachola aqui atrás, a tampa começava a se abrir lentamente, George. E eu descobri essa emoção de falar em público, essa emoção que eu estou tentando transmitir agora, que é uma coisa incrível, de correr ou de ter medo até de morrer quando tive que levantar e ficar de frente com meus coleguinhas quando era pequeno, até mesmo a certa idade, 25, 27 anos de idade. Hoje, tem uma maior emoção de sair na frente de um pódio, chegar, não pode poder falar. Você é igual. Eu sei, eu vi você falar. Você é igual. Você chega, se torna radiante de frente à plateia, não é verdade? É verdade. Então, verdade. é isso que isso vem de dentro, cara. E eu fui aperfeiçoando isso. Nisso, eu estudei muito, estudei sobre oratória, e ainda sigo estudando. E quando dava algumas palestras sobre como falar em público, sobre o comportamento, sobre a expressão corporal, o gesto das mãos. Você não pode ficar falando isso, você não pode falar de braço cruzado, com as mãos. Então, todas essas coisas que eu tentei colocar na frente de certas pessoas, o pessoal começou a perceber, Paulo, eu preciso de uma orientação nesse lado. Aí você tem médicos, você tem engenheiros, você tem pessoas nesse ramo que não falam todo o tempo na frente do público, que precisam saber um pouco sobre como se comportar e entregar a mensagem deles, porque conhecimento eles têm. Eles só precisam de um pouco de ajuda, como se... Então, 4, 5 aulas de oratória, de como se comportar na frente de uma audiência, servia para esses caras. Porque eles levavam isso da para frente. E era muito bom, muito gostoso. E eu faço isso até hoje, mas mais do que tudo, gosto de falar na frente de uma audiência para entregar uma mensagem de motivação, porque eu acho que o mundo precisa disso. Você sabe disso. A gente tem que assumir esse papel de chegar e entregar para as pessoas algo positivo. O mundo Sempre. está tão negativo e agora é um momento que a gente tem implantar essa sementinha e deixar para as pessoas algo mais promissor, algo mais, né, em sentido progresso. Right. Algo mais incentivador, com certeza, porque é incentivador. O mundo, você falou certo, o mundo está deprimido, o mundo está cheio de gente negativa, tudo que se abre, quando você abre um canal de televisão aí, a primeira coisa que você vê de 20 notícias, 25 são negativas. Verdade. É. Algo que é muito legal, é muito importante, eu sempre falo nas entrevistas que eu dou no período do meu programa, é no poder que a educação, né, o poder da educação na vida do ser humano, nesse passaporte tão importante para a liberdade do ser humano. E você, no período da sua história, aqui no programa, todos os momentos você deixou muito claro o quão importante é o conhecimento, o estudo na pessoa. E é fundamental. Hoje, olha, você saiu do Brasil, saiu de Santa Catarina, veio para cá, você é o autor da sua própria história. Nós somos autores da nossa própria história. Então, a cada dia, o universo nos possibilita isso. Escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. Yeah. Tem essa responsabilidade. Como porta-vozes de uma comunidade brasileira, você no seu trabalho, eu no meu, a gente tem que se preocupar, sim, com aquilo que a gente passa. Porque no início da nossa entrevista, você falou o que era tão pequeno pode se tornar tão grande aos olhos do outro. E é essa influência que você exerce na sua profissão, hoje, com vários brasileiros residentes nos Estados Unidos, querendo saber como eu posso, nas condições que eu vivo, ter o meu próprio lar.
Olha só o poder da sua influência em trazer para essa pessoa a esperança em ter a sua casa própria. Então, é muito motivador, é muito bonito, é muito legal. E ao estudar sobre a sua vida, você fala uma frase que é o seu lema. Não deixe que o medo seja a causa da morte dos seus sonhos. E é aí, gente. Ficam para vocês. É verdade. Vocês que querem saber mais como adquirir a sua casa própria, quer conhecer mais sobre o que o Paulo vem fazendo no sul da Flórida, entre em contato pelo Instagram, @pschneider2000. A gente não pode terminar essa nossa entrevista sem completar umas frases bem interessantes que eu preparei para você, mas antes de terminar com essas frases, eu quero agradecer a uma pessoa que fez a ponte para que a gente pudesse realizar esse momento e deixar para vocês mais um livro da vida que passa aqui pelo programa George Robert Talks. Eu quero deixar o meu agradecimento à nossa querida Samantha de Cali, que vem fazendo um trabalho fantástico como nossa assessora, e ela fez com que ela foi a ponte para que essa entrevista acontecesse. Muito obrigado, Samantha de Cali. Como sempre eu falo para você, que você me presenteia com pessoas. Cada pessoa que ela me traz é um presente, porque a vida, nós somos pura energia e a gente aprende um com o outro, é uma troca. Muito obrigado, Samantha. Para vocês que querem entrar em contato com a assessoria dele, a mesma assessora que a minha mesma assessora, entre em contato com @Samantha de Cali Comunica pelo Instagram. E Paulo tem muita história para contar. Vamos lá, Paulo. Complete a frase, para a gente terminar aqui nosso programa, complete a frase com Paulo Schneider. Eu gosto de... Eu gosto, na verdade, de futebol e uma boa comida. Eu não gosto de... Gente pessimista. Eu tenho medo de... Altura. Porém, desafio sempre. Não é? Se eu pudesse mudar algo na minha vida, seria... Ter começado antes e colocado mais o medo de lado. Muito bom. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria... A minha mulher. O mundo é... Hoje muito pequeno e temos tão pouco tempo na vida, portanto, vamos aprender a maximizar o nosso tempo que temos aqui. Muito bom. Eu me defino um homem... De sucesso, mas não 100% realizado. Deus na minha vida é... Tudo. Sem ele, a gente não é nada. E é isso, Paulo. Muito obrigado. Que o nosso Deus, nosso tudo, possa conspirar sempre a seu favor e que você se sinta cada dia mais realizado com essa força, sempre trazendo para o nosso público algo muito importante. O acreditar em si mesmo. Porque quando a gente acredita, quando a gente se descobre no mercado de trabalho, ninguém segura e você é prova viva disso. Muito obrigado. Mais sucesso para você, meu amigo. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi maravilhoso. Foi super. E, claro, tudo que eu puder fazer, estamos sempre às ordens. Muito grato. Muito obrigado. É isso aí, gente. Terminamos por aqui. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. É por vocês que eu trago história de pessoas que são fonte de inspiração. A cada momento que eu tenho que estudar a história de uma pessoa, eu penso no que ela pode deixar de positivo. E, sem dúvida, o nosso livro da vida de hoje, que nós abrimos aqui, se chama Paulo Schneider e o sobrenome Sucesso.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos vocês. E a gente se vê em breve. Até a próxima. Robert Talks. Robert Talks.